Bem-vindo ao Winners Map, Metodologia de Vendas, aula 32. Eu vou falar de uma coisa que todo mundo sabe, que nós temos duas orelhas para poder ouvir mais, falar mais do que a boca, porém, eu não vou fazer uma exceção e não falar do assunto. Então a aula hoje é justamente sobre ouvir. E aí a minha ideia é trazer, seguindo de novo na psicologia aplicada, trazer para vocês um outro elemento de Rogers, que é a parte de escuta ativa, para começar a mostrar para vocês da importância de realmente nós ouvirmos ativamente, ok? Então vamos lá, deixa eu só mudar a lousa aqui aliás, a posição da nossa câmera, para a gente começar a nossa aula. Para quem está acompanhando passo e passo, o que a gente fez? A gente entrou no humanismo de Rogers, falamos na aula 30 sobre aceitação incondicional, onde você tem que aceitar o que o cliente está falando, que é diferente de concordar. Você pode concordar nada, mas você tem que aceitar para poder usar a informação. Eu até usei o Bruce Lee ali para dar um exemplo bem legal na aula 30. Na aula 31, que foi a aula passada, a gente falou de congruência, e isso está totalmente vinculado a falar a verdade e em coisas simples mesmo. Aí eu dei o exemplo do vinho, e aí você entra lá para entender o exemplo, e também falei de um protocolo que não existia, que era o FVVL, e que graças a Deus eu usei da verdade congruentemente e não me fiz numa enrascada tendo falado uma incongruência. Mas entra lá na nossa aula 31 que você vai gostar. E na aula 32 eu quero dar duas métricas, né? A primeira delas é justamente de você, no processo de escuta ativa, você tomar anotações. Por quê? A hora que nós avançarmos, eu vou mostrar como a gente faz essas anotações, mas o mais importante, te obriga a escutar ativamente. E aí, se você está muito distraído, você está muito energizado com outra coisa, quando você tem que anotar, te remete à concentração, a prestar atenção no que a pessoa está falando. Protocolo, eu normalmente peço posso anotar? E aí a pessoa me permite fazer as anotações. Porém, isso é importante. E no outro capítulo, a gente vai falar da ata, que eu vou falar em outro capítulo porque é um assunto estratégico e é importantíssimo, porque quem faz a ata comanda a reunião. Então, efetivamente, a anotação é importante e a gente pode fazer isso em forma de ata, que é o que vai te obrigar a fazer uma escuta ativa, ok? Um ponto importante que eu precisava relembrar aqui, para os mais acadêmicos, aqueles caras que são mais pesquisadores, existem duas abordagens nesse terceiro princípio de Rogers, que é escuta sensível e escutativa. Eu adotei escutativa porque tem muito mais a ver com a área comercial. Lembra? Winners Map é psicologia aplicada. Mas na literatura ele usa muito da escuta sensível, que é você estar prestando atenção. Agora, o que eu quero trazer é um outro exemplo, ou seja, uma das técnicas é anotar, a outra técnica, e aí eu vou usar de uma história de crianças para você poder guardar, onde eu vou te mostrar a importância da escuta ativa, para você ver como ela efetivamente, além de ajudar em vendas, ela ajuda em uns aspectos um pouco mais abrangentes. Então imagina, duas crianças, como eu tenho um de 13 e uma de 10, bem essa fase, né? Eles brigam muito. E aí discutem, né? No meu caso, como menino e menina, eles não saem na porrada com seus dois meninos. Mas como é menino e menina, eles brigam o tempo todo. Mas eu lembro de uma ocasião, e é esse exemplo que eu quero usar, onde ambos queriam uma laranja. Um queria uma laranja, o outro queria outra laranja. Então eu tinha o Fefe e o Leléu. Aí no processo eles começaram a brigar
E não, que eu quero a laranja, eu quero a laranja, eu quero a laranja. Aí eu sentei e falei assim, Léo e Fefe, se vocês não se resolverem, eu vou comer a laranja. Aí deu aquele silêncio, né? Porque o pai falou que vai comer a laranja, então ninguém vai ficar com laranja, vai ficar todo mundo sem. Mas antes de eu falar a resposta, o que você pensou? Normalmente, 50% dos meus alunos, o que eles falam? Não, eu pego, racho a laranja no meio, dou pro Léo meia laranja e dou pro Fefe meia laranja e os dois ficam felizes. É uma solução. Porém, depois que eu fiz isso, cortei e entreguei para eles, eu fui observar. E aí, eu fui lá acompanhar o Léo. O que o Léo fez? Pegou um copo, pegou a laranja e espremeu todo o suco e jogou fora. E tomou o suco. Já a Fefe, ela pegou e arrancou a casca e usou para fazer um bolo com a mãe dela, com a Paty. Então ela arrancou a casca. Estão pensando? Se eu tivesse usado de escuta ativa, qual seria a melhor solução? Exatamente, eu teria que pegar todo o suco e dado para o Léo, e ele vai lá, toma, e a casca, eu tiraria toda a casca e daria para a Fefe, para ela poder usar no bolo. Ok? Então a importância da gente escutar não é só para você parecer interativo ou não, mas soluções mais inteligentes, como essa que eu falei, se eu tivesse escutado as crianças, teria acontecido. Então nós teríamos otimizado muito mais suco para o Léo e muito mais casca para a Fefe. E a solução seria muito melhor. Então, eu trago justamente a importância da gente ouvir o cliente de forma ativa através de anotações e de forma mais calma até o final, junto com observação, porque aí você pode ter novas soluções que você não imagina, novas soluções que você não esperava, e aí o resultado fica muito melhor. Ok? Então deixa eu só pegar minha caneta que caiu aqui. Essa seria a forma com que eu abordo justamente a parte de escuta ativa, em algumas literaturas escuta sensível, onde eu aplico o Rogers do humanismo dentro das nossas vendas. Ok? Deixo vocês agora com o nosso whiteboard, para vocês poderem ter as suas anotações. Espero que tenham gostado e vamos lá para a nossa aula 33. E, de novo, para quem veio do treinamento, que é fora do projeto 360, espero que tenha curtido, mande seu feedback. Um abraço!